A minha vizinha, o meu marido encaixou ela lá na empresa que ele trabalha. Ela estava já há muito tempo desempregada e ele deu uma força, sabe? Levou o currículo dela e ela foi chamada. Gente, com isso, o meu marido e ela passou a ir e vir por serviço junto. Meu marido ia de carro, aproveitava e dava uma carona para ela. E o tempo foi passando, eles se aproximaram muito. Sabe quando você percebe que a pessoa fica de conversinha? Ela já chegava na minha casa, já ia direto aonde ele estava. Às vezes nem conversava comigo. Ia direto conversar com ele sobre assuntos de empresa. Os dois ficavam brincando, os outros ficavam falando das coisas que tinham acontecido durante o dia. E eu ficava igual uma, sabe, tipo assim, sem saber do que eles estavam conversando. Um belo dia, tava tanta essa amizade, tanta, que eu comecei a ficar com ciúme. E quando a gente fica com ciúme, a gente começa a procurar coisa, né? E foi o que eu fiz. Meu marido estava dormindo, catei o celular dele, nunca tinha feito isso, e fui olhar as mensagens que eles trocavam. Gente, assim, pelas mensagens, eu comecei a observar que ele estava tendo algo muito mais que amizade. E aquilo lá me revoltou muito, porque querendo ou não, como assim, eu que pedi pro meu marido arrumar serviço para ela, tipo, ela não teve nem um pouco de respeito comigo. Mas eu queria pegar os dois juntos. Um belo dia, eu peguei e falei pro meu marido, menti, lógico, que eu ia pra casa da minha irmã por causa que ela tava precisando de mim, porque ela ia fazer uma cirurgia. Que eu ia ficar uns dias. A minha irmã morava numa cidade perto, não era muito longe. E ele não achou nem um pingo de ruim. Na hora, ele aceitou. Sendo que esse meu marido, ele era um homem que nem permitia, sabe, eu viajar sozinho. Mas nesse dia, ele aceitou. Só que eu não fui, sabe? Eu fingi ir e voltei. Pra quê? Peguei os dois juntos. Gente, eu peguei os dois juntos no sofá da minha casa. Eu fiquei super revoltada, sabe? Briguei com ele, briguei com ela e me separei dele. Só como eu gostava muito dele, ele ficou pedindo pra voltar, e eu acabei aceitando, sabe? Mas a minha amizade com essa amiga minha, nunca mais eu tive de volta, porque eu acho que foi muita sacanagem dela. Só que eu fiquei muito magoada com meu marido, eu fiquei me sentindo assim... Sabe quando você se sente desvalorizada e com a autoestima baixa? Pois bem, foi o que aconteceu. E eu sempre ia levar o nosso filho na escola e lá eu encontrava vários pais de aluno também. E aí ali nós ficávamos conversando, esperando as crianças, as professoras virem trazer. E sempre tinha um rapaz lá que levava o filho dele. Ele era pai solteiro. E eu comecei a ter uma amizade com esse cara. Eu sempre vi ele, mas eu nunca me importei. Mas depois que o meu marido fez o que fez comigo, de uma certa forma, eu parei de me policiar um pouco, sabe? Tipo assim... parei de dar importância, tipo, não vou conversar com fulano, com Bertano, não. Eu parei com isso. E eu e ele, nós começamos a conversar e nós começamos a ter uma amizade. E rolou um sentimento entre nós. E nós sempre trocava mensagem quando meu marido estava trabalhando, sabe? E quando eu ia buscar o nosso filho na escola. Um belo dia, nós marcou de sair junto. Eu precisava para saber, porque quando você é trocada, você se sente muito inferior.
E nós saímos juntos, eu e esse cara. Gente, o cara era um verdadeiro espetáculo. Não sei se era porque eu só tinha tido meu marido, mas quando eu conheci esse cara, quando nós ficou junto, assim, eu me apaixonei na hora. Quando eu me envolvi com ele, talvez foi por um momento de carência, de, sei lá, de frustração, mas quando eu fiquei com ele a primeira vez, tudo mudou. Daí nós começamos a ficar junto direto, porque era muito gostoso. Pense, um homem delicioso. E nós ia direto para casa dele, que ele morava sozinho. Morava ele, com esse filho dele, há muito tempo, e ele pagava uma menina para cuidar da criança quando ele não estava só, para ele não ficar sozinho. Mas nas vagas que a menina não tava, a gente marcava e a gente ficava junto. Gente, a gente fazia aquele quarto tremer. Eu tava vivendo romance de adolescente, me descobrindo. E com o tempo a gente começou de uma certa forma de se descuidar. E o meu marido pegou. Meu marido pegou no Fraga, não sei como, se ele seguiu, não sei o que aconteceu. Ele arrombou a porta da casa do cara e pegou nós dois juntos. Só que na época eu achei que se isso acontecer, eu não sabia que eu ia fazer. Mas não, quando meu marido descobriu, pra mim foi libertador, porque foi a chance de eu largar dele. Porque quando ele me traiu, de uma certa forma, assim, o amor acabou, entendeu? Eu já não tinha mais aquela vontade, sabe, de ficar com ele. Eu me sentia desconfortável, ainda mais em pensar que ele poderia ficar me comparando, sabe, com a outra, né? Daí, com isso, nós acabou se separando e hoje eu moro com esse rapaz. E nós estamos muito felizes. Assim, eu sei que não começou de um jeito legal, mas hoje eu me sinto muito, muito satisfeita com esse cara. Nós estamos já há 3 anos juntos. O filho dele gosta muito de mim e, de uma certa forma, tem uma boa relação com o nosso filho, com o meu e do meu ex-marido. E hoje nós estamos juntos e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. O meu ex-marido, ele tá namorando com uma outra menina. Parece que tá bem também. Afinal de contas, eu sinto que ele já não me amava mais. Estava tipo empurrando a relação com a barriga, sabe? Por isso, talvez, que me traiu. E essa daí é a minha história. Hoje, eu estou satisfeita com o meu relacionamento. Assim, estamos conversando para ter o nosso filho. E é isso aí. Essa aí é a minha história. Gente, essa aí é a história dessa menina. Se você tem a sua história, envia para mim que eu faço questão de contar ela assim do meu jeito. Até mais.